Heitor sempre acreditou que amar era uma escolha diária e não apenas um sentimento passageiro. Por isso, desde o início do casamento, ele fez questão de ser tudo aquilo que Jéssica precisava, e muitas vezes até mais do que ela pedia. Ele acordava cedo, preparava o café, deixava bilhetes simples, mas cheios de cuidado. Perguntava como ela estava, mesmo quando a resposta vinha fria. Ele insistia porque se importava. Lembrava datas importantes, sonhos antigos, pequenas vontades. Nunca foi um homem de grandes discursos, mas suas atitudes falavam alto. Ele chegava cansado do trabalho, mas ainda assim sentava ao lado dela para ouvir sobre o dia, mesmo quando o assunto parecia banal para ele. Aquilo importava. Jéssica, no início, se sentia amada, segura, protegida. Ela dizia às amigas que tinha sorte, que havia encontrado um homem raro, e de fato havia, mas com o passar do tempo, aquela segurança começou a incomodá-la. Heitor não brigava, não jogava jogos emocionais, não fazia ciúmes, não sumia. Ele estava sempre ali, constante, previsível, fiel. E Jéssica começou a sentir que algo faltava, não porque Heitor não dava, mas porque dentro dela crescia um vazio que ela não sabia nomear. Ela passou a olhar para o marido e enxergar rotina onde havia compromisso, passou a enxergar tédio onde havia paz e começou a se perguntar se era só aquilo que a vida tinha a oferecer. Enquanto Heitor planejava o futuro, pensava em filhos, em viagens, em envelhecer ao lado dela, Jéssica começou a viver mais dentro da própria cabeça, criando fantasias de uma vida mais intensa, mais emocionante, sem perceber que intensidade sem caráter cobra um preço alto. Heitor, por sua vez, continuava amando do mesmo jeito. Ele não percebia que, enquanto ele construía, Jéssica se distanciava aos poucos. Ela começou a se calar mais, a mexer no celular com mais frequência, a sorrir sozinha para a tela, a chegar mais tarde. Heitor sentia, mas não acusava. Confiava, porque quem ama de verdade acredita até quando dói. Ele pensava que era apenas uma fase, que o casamento amadurecia, que o silêncio não era ameaça, mas adaptação. Ele não sabia que, enquanto ele lutava para manter o lar de pé, Jéssica já começava a abrir rachaduras profundas naquilo que eles construíram juntos. E, sem saber, naquele mesmo período, o destino já preparava a primeira grande traição que mudaria tudo o que eles eram e tudo o que ainda poderiam ter sido. Jéssica começou a perceber o vazio como quem sente frio, mas não sabe de onde vem. Ela acordava ao lado de Heitor e via um homem inteiro, disposto, presente, e ainda assim sentia falta de algo que não conseguia explicar para si mesma. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia mais, não porque estava infeliz com o casamento, mas porque estava infeliz consigo mesma, e em vez de encarar isso, escolheu culpar quem estava mais perto. Heitor continuava sendo o mesmo homem de sempre, gentil, cuidadoso, atento aos detalhes, mas Jéssica passou a enxergar isso como algo automático, como se o amor dele fosse obrigação e não escolha. Ela deixou de agradecer, deixou de retribuir, deixou de notar pequenos gestos que antes a emocionavam e começou a se perguntar como seria viver algo diferente, algo que fugisse da previsibilidade, sem entender que previsibilidade em um relacionamento é sinônimo de segurança e não de fracasso. Foi nesse estado emocional confuso que Rodrigo surgiu. Primeiro como um colega distante, alguém que a fazia rir em conversas rápidas, sem compromisso. Ele era espontâneo, falava sem pensar, elogiava sem profundidade, mas com frequência, e isso mexeu com Jéssica mais do que ela gostaria de admitir. Ela começou a esperar pelas mensagens, a se arrumar mais quando sabia que o encontraria, a sorrir de um jeito que já não sorria em casa. Rodrigo percebia a fragilidade e sabia explorá-la. Ele falava de liberdade, de viver o momento, de não se prender a regras. Dizia que Jéssica parecia apagada, que merecia se sentir viva. Palavras vazias, mas ditas no momento certo. Ela, por sua vez, sabia que estava ultrapassando limites, mas preferiu ignorar os sinais. Acreditou que controlar a situação era possível, acreditou que não se deixaria levar. As conversas se tornaram constantes, os encontros deixaram de ser coincidência e a linha entre certo e errado começou a se apagar dentro dela. Jéssica voltava para casa e encontrava Heitor com o jantar pronto, ou esperando acordado, apenas para saber como tinha sido o dia, e sentia culpa, mas também impaciência,
como se aquele amor fosse um peso e não um presente. Ela começou a mentir sobre pequenos detalhes, horários, compromissos inventados, reuniões que não existiam, e cada mentira tornava a próxima mais fácil. Enquanto isso, Heitor sentia mudanças sutis, mas escolhia confiar. Ele acreditava que amar também era dar espaço e não vigiar. Ele não queria ser o homem desconfiado, queria ser o porto seguro. E sem perceber, sua confiança se tornava o terreno perfeito para a traição florescer. Jessica já não dormia tranquila, a consciência pesava, mas o desejo por algo diferente falava mais alto. Ela dizia a si mesma que era só uma fase, que precisava se sentir desejada novamente, que Heitor jamais descobriria e que no fundo nada mudaria. Mas estava enganada porque toda escolha tem consequência, mesmo aquelas feitas em silêncio. E naquele momento, sem saber, Jessica já caminhava para destruir tudo o que tinha de mais valioso, enquanto Heitor ainda acreditava estar apenas vivendo mais um capítulo comum de um casamento que ele jurou proteger até o fim. O que antes era apenas um flerte disfarçado de conversa inocente, rapidamente se transformou em algo mais profundo e perigoso. Jessica já não conseguia fingir para si mesma que não havia ultrapassado limites. Ela sabia que cada mensagem escondida, cada encontro casual, cada sorriso trocado longe de casa era uma traição consciente. Mas em vez de recuar, ela avançou, porque o erro, quando repetido, deixa de assustar e passa a ser rotina. Rodrigo assumiu espaço definitivo na vida dela, não como amor, mas como fuga. Ele não perguntava como ela estava de verdade, não se preocupava com o amanhã, não oferecia estabilidade, mas oferecia adrenalina, e isso era o suficiente. Jessica começou a organizar sua vida em torno dos encontros, inventava compromissos, atrasava-se de propósito, mudava rotas, desligava o telefone quando estava com ele e depois retornava para casa como se nada tivesse acontecido. Cada vez que cruzava a porta de casa, sentia o peso da culpa, mas também um alívio estranho, como se estivesse vivendo duas versões de si mesma. Uma esposa correta aos olhos de todos e outra mulher que se sentia viva apenas nos momentos proibidos. Ela passou a tratar Heitor com menos paciência, menos interesse, menos carinho, e ele não entendia o motivo. Perguntava se havia feito algo errado, se podia ajudar em algo, se ela estava bem. Jéssica sempre respondia que estava tudo normal, e esse normal era a maior mentira. As traições se multiplicaram. Não houve um único erro isolado. Foram escolhas repetidas, encontros planejados, mentiras ensaiadas. Ela começou a perder a noção de quantas vezes enganou o marido, e quanto mais enganava, mais distante se sentia dele. A presença de Heitor passou a incomodar porque lembrava tudo o que ela estava destruindo. Enquanto isso, Heitor começou a perder o sono, não porque suspeitasse diretamente de traição, mas porque sentia que estava perdendo a mulher que amava aos poucos. Ela já não o procurava, não dividia pensamentos, não se interessava por planos futuros. Ele tentava se aproximar, sugeria viagens, conversas, momentos a dois, mas sempre encontrava resistência, frieza, desculpas. A dúvida começou a corroer sua mente. Ele se perguntava onde havia errado, se tinha deixado de ser suficiente, se o amor que oferecia já não bastava. Ele revivia conversas, buscava sinais, tentava justificar comportamentos estranhos, porque aceitar a possibilidade de traição do marido doía mais do que qualquer outra explicação. Jéssica, por sua vez, acreditava que controlava tudo, acreditava que conseguiria encerrar aquilo quando quisesse, que Heitor jamais descobriria, que seu casamento sobreviveria intacto. Ela não percebia que a verdade tem um peso próprio e que mentiras acumuladas acabam deixando rastros. Rodrigo nunca falou em futuro, nunca prometeu ficar, mas também nunca a impediu de continuar. Ele sabia que Jéssica tinha um lar e não queria responsabilidades. Aquilo era confortável para ele, enquanto para ela se tornava cada vez mais confuso. Ela começou a sentir medo de perder tudo, mas ainda assim não parava. Foi nesse desequilíbrio emocional, nesse jogo perigoso entre culpa e desejo, que a situação saiu definitivamente do controle. Porque enquanto Jéssica acreditava estar escondendo tudo muito bem, Heitor começava a juntar peças que não se encaixavam. E sem perceber, ambos caminhavam para um confronto inevitável,
que mudaria suas vidas para sempre. Heitor já não conseguia mais ignorar o que sentia. Havia noites em que deitava ao lado de Jéssica e se sentia completamente sozinho. Ela estava ali, de corpo presente, mas distante em pensamentos, em emoções, em tudo o que realmente importava. Ele observava detalhes que antes passariam despercebidos: mudanças de rotina, horários desencontrados, o celular sempre virado para baixo, senhas trocadas, silêncios longos demais para serem normais. A dor da dúvida começou a se transformar em angústia constante. Ele não queria acreditar, mas também não conseguia mais fingir que estava tudo bem. Passou a reviver conversas, procurar coerência onde não havia, e cada tentativa de justificar o comportamento dela o deixava ainda mais confuso. Amar alguém que esconde algo é como caminhar no escuro sem saber onde está o chão. Depois de muitas noites sem dormir, Heitor tomou uma decisão que jamais imaginou tomar: contratar um detetive particular. Não por desejo de vingança, mas por necessidade de verdade. Ele precisava saber se estava enlouquecendo ou se sua intuição gritava por um motivo real. Entregar aquele pedido foi como admitir para si mesmo que algo havia se quebrado. Os dias seguintes foram de pura ansiedade. Cada ligação o fazia estremecer, cada atraso parecia confirmação. Quando as provas chegaram, vieram completas. Fotos, mensagens, registros de encontros, tudo claro demais, cruel demais. Não havia mais espaço para dúvidas. A mulher que ele amava levava uma vida paralela enquanto ele permanecia fiel, esperando em casa. O mundo de Heitor desabou em silêncio. Ele não chorou de imediato, apenas sentiu um vazio profundo, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ainda assim, decidiu confrontá-la. Precisava ouvir da boca dela. Precisava dar a chance de uma verdade, mesmo que tardia. Quando mostrou as provas, Jéssica sentiu o corpo gelar. Tentou negar primeiro. Disse que era mal entendido, que estavam exagerando, que nada daquilo era o que parecia. Mas as imagens não mentem, os horários não mentem, e diante da verdade escancarada, ela desabou e confessou. O silêncio que se instalou foi pesado. Não houve gritos nem acusações, apenas a constatação de que tudo havia sido destruído. Heitor sentiu o coração se partir, mas manteve a dignidade. Pediu apenas que ela fosse embora. Disse que aquela casa já não era lugar para mentira nem traição. Jéssica arrumou suas coisas em silêncio. Cada objeto parecia carregar uma lembrança, que agora doía mais do que confortava. Ela saiu sem olhar para trás, acreditando que ao menos teria Rodrigo, como apoio. Afinal, havia sacrificado tudo por aquela relação. Foi até o prédio dele decidida a encerrar de vez aquela história. Precisava se livrar de Rodrigo, precisava recuperar o controle da própria vida. Conversaram no último andar, na escadaria fria do prédio. Ela disse que aquilo precisava acabar, que havia destruído seu casamento. Ele tentou minimizar, disse que não era tão sério, que ela estava exagerando no momento. No momento da despedida, quando ela já se afastava, ele assegurou: houve fraqueza, houve silêncio, houve mais um erro naquele espaço escondido e esquecido, como se selassem definitivamente a própria ruína. Quando Jéssica saiu dali, sentiu no fundo que havia perdido tudo: marido, dignidade e agora também a si mesma. Sem perceber, aquele último encontro seria a raiz do maior sofrimento que ainda estava por vir. E enquanto ela caminhava sozinha pelas ruas, Heitor permanecia na casa vazia, tentando entender como amar tanto alguém que foi capaz de destruir tudo sem pensar duas vezes. Jéssica saiu do prédio de Rodrigo sentindo um peso que nunca havia sentido antes. Não era apenas culpa, era a sensação de ter cruzado um limite sem retorno. Ela caminhou sem destino por algum tempo, tentando organizar os pensamentos, mas tudo dentro dela estava em completo caos. Ela havia acabado de ser expulsa da própria casa, traído quem mais a amava e ainda assim cometido o mesmo erro mais uma vez, mesmo depois de prometer a si mesma que aquilo acabaria ali. Movida pelo desespero, ela voltou ao apartamento de Rodrigo, acreditando que ao menos ali encontraria algum tipo de apoio,
Afinal, havia arriscado tudo por aquela relação. Mas, ao chegar à porta, foi recebida com frieza. Ele não demonstrou preocupação, não perguntou como ela estava, não quis ouvir sobre o que havia acontecido com Heitor. Rodrigo foi direto, disse que não queria problemas, que nunca falou em futuro, que aquilo tinha ido longe demais e que ela precisava ir embora. As palavras caíram como um golpe seco. Jéssica tentou argumentar, tentou lembrar tudo o que viveram, tudo o que sacrificou, mas Rodrigo apenas reforçou que ela estava confundindo as coisas, que ele não tinha obrigação nenhuma com ela naquele instante. A realidade se impôs de forma cruel. Ela não tinha marido, não tinha amante, não tinha casa, não tinha chão. Sem saber para onde ir, passou a noite em claro, vagando entre pensamentos, arrependimento, medo, vergonha. No dia seguinte, procurou a única pessoa que ainda poderia ajudá-la, sua amiga Mônica, que a acolheu sem perguntas, mas com um olhar de reprovação. Jéssica passou dias naquele sofá, sentindo-se um peso para todos ao redor, revivendo cada escolha errada, cada mentira, cada oportunidade desperdiçada. Foi então que o corpo começou a dar sinais, enjoo, cansaço, atrasos, que ela tentou ignorar até não ser mais possível. O teste confirmou aquilo que ela temia e ao mesmo tempo acreditava ser sua salvação. Ela estava grávida. O desespero veio acompanhado de uma ideia: procurar Heitor novamente. Quando apareceu diante dele, segurando o resultado nas mãos, Jéssica chorou. Disse que o filho era dele. Afirmou com convicção que Rodrigo era infértil, que não havia dúvidas. Ela se agarrou a essa versão como quem se agarra a um último fio de esperança. Ao ouvir aquilo, Heitor sentiu algo romper dentro de si. A dor acumulada explodiu em forma de raiva. Ele perdeu o controle, destruiu a cozinha, gritou, chorou, deixou anos de sofrimento escaparem de uma vez só. Foi a primeira vez que ele se permitiu quebrar. Depois do colapso, veio o silêncio, e com ele, o amor que ainda resistia contra toda a lógica, contra toda a razão. Heitor decidiu ajudar, não porque acreditasse totalmente, mas porque ainda a amava. Ele acompanhou consultas, garantiu apoio, esteve presente, mesmo ferido, mesmo desconfiado. Durante a gravidez, Jéssica viu naquele cuidado tudo o que havia perdido, e a culpa se tornou ainda mais pesada. Ela tentava se redimir, mas sabia que algumas feridas não cicatrizam com esforço, apenas com verdade. Quando o bebê nasceu, Heitor segurou aquela criança como se fosse seu próprio sangue. Cuidou, protegeu, amou sem reservas, criou laços profundos e verdadeiros, mas a dúvida nunca o deixou. O teste de paternidade veio como sentença. O filho não era dele, era de Rodrigo. Heitor não discutiu, não gritou, não pediu explicações. Ele apenas entendeu que havia sido enganado mais uma vez e que continuar ali significaria se perder completamente. Então tomou a decisão mais difícil e mais digna. Foi embora. Jéssica ficou com o silêncio, ficou com o peso das escolhas, ficou com a certeza de que o amor verdadeiro, quando é desprezado, não volta, e que algumas perdas não são castigo do destino, mas consequência direta das próprias decisões.